Agora eu queria trazer para você hoje um conhecimento da Bíblia que eu acredito que você tenha a interpretação disso aqui, mas é bom a gente sempre estudar mais e mais. Eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia Sagrada em Mateus 12, a partir do versículo 34. Vamos lá, pessoal? E você sabe que tudo que o pastor Michael prega, tudo inspirado na Bíblia Sagrada. Aleluia, mas tem coisas que eu prego aqui que foi o Senhor Jesus que falou. E quando Jesus fala, tem um peso maior. E hoje eu quero trazer para você um ensinamento de Jesus. Mateus 12, 34. A primeira parte diz assim: raça de víboras. Isso aqui eu vou deixar para explicar para você outro dia, que Jesus estava se referindo aqui a um grupo de pessoas. Mas o princípio é para todos. E o princípio é esse aqui, ó. Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? É isso aqui que eu quero explicar hoje. Nós podemos, quem sabe um dia, falar algumas coisas com a nossa boca e nós não somos aquilo. Nós falamos apenas naquele momento, mas do restante da totalidade do dia, dos meses, das semanas, nós não falamos aquilo ali. Vou dar um exemplo para você aqui bem prático do que eu vou falar. Você vem aqui na igreja e você vem participar de um culto. E você está com uma enfermidade, por exemplo. Podia ser qualquer outra situação, mas vamos dizer que você está com uma enfermidade. E eu prego aqui que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Ou eu prego para você que é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Enfim, eu te dou uma palavra de cura. E você escuta essa pregação e você recita ela. Ó, Senhor, pelas tuas feridas eu fui sarado. Ou você diz, é o Senhor que perdoa todas as minhas iniquidades, sara todas as minhas enfermidades. Ou tem outro versículo, né? Eu sou o Senhor que te sara. Parabéns, você fez uma oração muito bonita e declarou com a sua boca, e você falou algo que está na Bíblia Sagrada. Só que a pergunta que eu te faço é essa: e o restante do teu dia? Você continua com o mesmo discurso? Você continua falando aquilo que você falou aqui na hora da oração? Ou você fala aqui que você está curado e faz oração, manda o mal embora, e lá fora, quando você encontra uma vizinha, ela te pergunta: como é que está a vizinha? Você diz: ih, estou mal, hein? Estou fazendo os exames aí, estou com uma doença brava, acho que até morrer vou. Não, mas a maioria de nós faz isso. A maioria de nós, a gente diz coisas que nós não somos. Nós falamos apenas aquilo ali por um momento, e aquele momento que nós declaramos aquilo ali com a nossa boca, né? A gente está pensando que por nós termos falado uma vez, é como se fosse um abracadabra, um Shazam, ou um sim salabim. Deus não atende isso. Deus, ele vai atender aquilo que eu digo, sendo aquilo que eu digo. Diga comigo em voz alta: sendo o que eu falo, e não só falando. Então, como é que o senhor entende que eu falo aquilo que eu sou? É aquilo que você fala aqui na igreja, você fala em qualquer lugar e você não muda o discurso. Você fala aquilo ali em oração para Deus, você fala a mesma coisa no consultório do doutor, você fala a mesma coisa para a vizinha, para o filho. Seja quem vier falar com você, o seu discurso você não muda. Então pode ter certeza que Deus vai atender você. Você vai estar sendo justificado por essas palavras que você falou. Agora, quando você fala uma coisa agora, depois você fala outra, meu irmão, isso aí não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque Jesus está dizendo aqui: como é que você pode dizer coisas boas, você falar coisas boas sendo mal? Então Jesus, ele não quer isso, ele quer que você fale exatamente aquilo que você é. Como é que eu demonstro isso? Quando eu não mudo o meu discurso. Mas ele diz mais ainda, escuta isso aqui agora que é forte, hein? Pois, aí ele explica, do que há, a palavra há é existe, do que existe em abundância, em excesso no teu coração, é disso que vai falar a sua boca. O que mais vai existir dentro de você, o que tem excesso dentro de você, é isso que Deus, ele vai atender, porque isso é o que você mais vai falar durante o dia. Como assim, pastor? Vamos dizer que você se enche de novela. Você enche os teus pensamentos de novela e coisas carnais da internet, só dancinha, musiquinha, só coisa sensual, pornográfica. Daqui a pouco você gosta só de assistir filme filme assim de morte, de palavrão e tudo. Você está enchendo o teu coração de coisas espirituais? Não. Então o que vai acontecer? Quanto mais você enche o teu coração, mais você vai falar daquilo ali.
E é por isso que novamente eu venho tocar nesse assunto. Você vem uma vez por semana na igreja. Você escuta um culto. E aqui na igreja você faz uma oração porque você está concentrado naquela palavra. Mas o restante total do teu dia ou da tua semana, você só escuta porcaria. Você só põe para dentro do teu coração, pelos teus olhos, pelos teus ouvidos, só coisa ruim, só coisa ruim. E só fala besteira. Quando você menos percebe, você está falando palavrão, você está falando a mesma coisa que você escuta aquelas musiquinhas na internet, aquelas dancinhas curtinhas, né? Que tem no Kawaii, no TikTok, no Reels. Você está falando aquelas coisas com a tua boca e você pensa que você vai ser abençoado por Deus, que você escutou um culto durante a semana e falou uma vez, você está curado? Se o restante total do seu dia, o que você tem mais abundante dentro do teu coração em excesso, é só porcaria? Ó, você tem que tomar muito cuidado, hein? Pastor, então o que isso me indica? Eu indico você, quando você sair da igreja, coloca um louvor quando você entrar dentro do carro. Você chega em casa, já liga a televisão. E já liga a televisão aonde? Coloca na Bíblia Sagrada audível para você escutar. Você vai começar a encher o teu coração de palavra de Deus. Você começar a encher o teu coração de versículo, capítulo, louvor, tudo que coisa que adora a Deus. Quando você for atacado pelo diabo, você não vai falar uma vez só que você está curado. Você vai falar isso durante o dia todo. Para quem aparecer na tua frente, você vai falar, você vai declarar. Por quê? Porque não é uma coisa que está apenas na sua boca, está também aonde? No coração. Então a sua boca acaba se tornando apenas uma extensão do que mais existe dentro de você. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, lá no versículo 8, vamos abrindo. Romanos 10, versículo 8. Quem está acompanhando o que o pastor Maico está falando? Porque tem muita gente que pensa que é vir na igreja e falar assim, ó, tô curado. Não é só falar que está curado. Você tem que manter esse discurso durante o dia todo. Mas como é que você vai manter esse discurso se isso não tem abundância no teu coração? Se isso não é uma coisa que preenche você, que toma você. Você vai vir aqui e vai falar, é uma coisa que você não está correto fazendo isso. Você está pensando que Deus vai abençoar você porque você declarou uma vez. Não, é uma continuação daquela declaração aonde você vai. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, 8. Mas o que diz? É como se ele estivesse perguntando para mim, para você, o que ele está dizendo? O que você está falando com a tua boca? O que se diz? A palavra, ela tem que estar onde, irmãos? Junto de ti, ela tem que estar contigo, junto de ti, mas ela tem que estar em dois lugares, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé a que pregamos. Pastor, mas não tem como eu falar a palavra de Deus com a minha boca e com o meu coração. É ter outra coisa. Jesus disse que tem como. Tem, pastor, tem. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, deixa marcadinho Romanos que eu vou voltar para cá. Mas em Mateus 15, versículo 8, ele fala assim, ó. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ó, eu posso falar uma coisa que é só da boca para fora. Eu posso acabar falando coisas aqui na igreja que ao longo do meu dia eu não falo a mesma coisa. Eu posso estar falando algo positivo aqui na igreja porque o pastor mandou eu falar. Vai me dizer que os ministros de louvor não digam, diga isso, diga aquele outro, repita comigo. O pastor também fala, olha, repita comigo esse versículo, vamos ler junto. Você pode estar falando uma coisa que não está dentro de você. E então ele está dizendo assim, ó, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Essa pessoa está fazendo uma coisa seca. E já o apóstolo Paulo disse que isso não pode acontecer. Em Romanos 18, como ele disse, né? A palavra tem que estar junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé a qual pregamos. Tudo que eu pregar vai guardando no teu coração. Como diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra o Senhor. Você nunca leu Provérbios 4, versículo 23, o que diz? A Bíblia diz, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procedem as saídas da vida. Então quando Deus ele for escutar você, ele não vai só escutar o que você fala, ele vai olhar o que está dentro de você. Se aquilo que você está falando com a tua boca está alinhado com aquilo que tem abundância em excesso dentro de você, ele honra você e te abençoa. Como é que Deus percebe isso? Porque ele olha para dentro do coração e ele te observa durante o dia todo o que você fala durante o dia. Não, ele não vai escutar só você aqui na igreja. A gente está pensando que Deus escuta a gente só na igreja. Eu não sei que cabeça religiosa que nós temos de pensar que Deus ele é limitado em me escutar em orações dentro da igreja. Deus não é limitado em me escutar só aqui dentro da igreja. Ele escuta o que você falou ontem à noite com o teu marido.
Escutou, pastor? Escutou? Escutou que você falou com o teu colega de trabalho essa semana. Nossa, não aguento mais, estou a ponto de desistir. É isso que Deus escuta. Você está pensando que Deus escuta a sua oração? A gente está muito religioso se a gente está pensando nisso. Deus está escutando você durante o dia todo. Que você continue falando o que é pregado aqui dentro todos os dias da sua vida. Aí olha o que vai acontecer no próximo versículo, né? Voltando em Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, então o que nós devemos aqui saber? Se, é uma condicional, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Essa palavra confessar, você tem uma interpretação um pouco errônea dela. Eu vou explicar para você e você vai ler esse versículo usando a palavra concordar, tá? Então vamos lá. Se com a tua boca concordar com o Senhor Jesus. Então olha aqui, você está com uma enfermidade, não concorda com ela. Com a tua boca concorda com o Senhor Jesus. Você está com um problema dentro de casa, não concorda com aquilo que você está vendo. Concorda com o Senhor Jesus com a tua boca. Se você está com um problema financeiro, não concorda com aquilo que você está passando. Concorda com a tua boca com aquilo que a palavra de Deus está falando. Se isso acontecer, se você concordar com a tua boca com o Senhor Jesus, em teu coração, sempre o coração alinhado com a palavra, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, quem crê que a palavra de Deus está viva? Quem crê? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Pois é, pastor, por que o senhor fala tanto de versículo, o senhor lembra toda hora? Porque eu estou lendo a Bíblia Sagrada, por exemplo, esse ano. Agora nós já estamos em maio, e hoje eu estou em Apocalipse capítulo 20, só tenho mais 2 capítulos. Amanhã eu já começo Gênesis de novo. É bem provável, irmão, que eu vou ler umas 3 vezes a Bíblia Sagrada completa esse ano. Então toda vez que o inimigo me ataca, acabou. Ah, pastor Michael, mas o senhor tem tempo para ler. Eu leio das 5 até as 5h40 da manhã, todos os dias. Por que você não acorda das 5 às 5h40 da manhã? Acorda, a primeira coisa que você coloca, já coloca a Bíblia Sagrada, já começa ligando com o Criador. Então a Bíblia diz que você tem que concordar. Se você concordar com o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer com a gente? A tua salvação dessa doença, a salvação da tua família, a salvação da tua vida financeira, está na tua boca e no teu coração. Então, se você conseguir se alinhar, se você conseguir concordar, vai acontecer isso. E ele diz mais ainda, próximo versículo: visto que com o coração se crê para a justiça, e agora essa parte é muito forte, com a boca se faz confissão para a salvação. Então olha que coisa interessante, quando você começa a concordar com a Bíblia Sagrada, você está concordando para se tornar salvo. Você não está salvo. Você é uma coisa que você está declarando a palavra de Deus de coisas que ainda não aconteceram. Porque quando você diz, meu corpo está curado, é quando ele não está curado. Quando você diz, a prosperidade é um presente de Deus, eu sou próspero. Não é, você não é próspero. Mas o que você está fazendo? Você está usando o que Deus ensinou. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 3, olha que forte esse versículo, irmão. Olha que forte isso. Pela fé entendemos que os mundos, olha aqui para o pastor, ó, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que você enxerga hoje não foi criado daquilo que é aparente. Ou seja, tudo que você enxerga hoje foi criado de dentro para fora. Deus apenas expressou em forma de palavras. Aí você me diz, tá, pastor, eu entendo que foi Deus que criou, mas eu não sou Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Nós podemos falar e podemos criar coisas aonde não existem. Eu confesso para a salvação, eu confesso para criar. Você confessa para criar cura, você confessa para criar na sua vida prosperidade, você confessa para libertar. Então você vai declarando com a sua boca e as coisas vão sendo feitas. Eu vou ler de novo. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que eu enxergo agora não foi criado daquilo que é aparente. Então você começa a declarar com a boca e começam a aparecer coisas que não existiam. Fala para o teu irmão que está perto de você, você vai criar coisas que não existem. Claro, você começa com a sua boca a criar saúde, começa a criar vida financeira. As oportunidades começam a ser criadas pela sua boca. E é isso que Jesus está ensinando para a gente hoje.
que com a boca, com o coração você crê para a justiça. Você crê que os teus direitos serão liberados para você. E com a boca se faz confissão para a salvação. Agora, como eu te falei, não é um Shazam, nenhum abracadabra, muito menos um sim, sim, salabim. Não, é você não mudar o teu discurso aqui dentro da igreja e lá fora. Aonde você vai, você fala a mesma coisa, você não fala diferente, você continua com o mesmo discurso. Então é porque isso já existe dentro de você. E se já existe dentro de você, você vai tirar para fora. Tirar, pastor, vai. Volta lá para Mateus capítulo 12. Está tudo certinho até agora, vocês estão entendendo? E se prepare que eu estou pregando hoje, você vai usar o resto da tua vida. Quem tem boca, levanta a mão. Então você já sabe. Se você tem boca, você vai usar isso. Se você não tem boca, você pode ir para casa, que você nunca vai usar. Agora, enquanto você tiver boca, você vai usar sempre isso. A sua boca, ela vai desenhar o seu destino. Até a Bíblia diz que a nossa boca é como a pena de um destro escritor. Você vai escrever a tua trajetória de coisas boas e coisas ruins. Olha o que diz agora, hein? O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Então você percebe aqui na Bíblia Sagrada que tanto coisas boas quanto coisas ruins vão ser tiradas da onde? De dentro. Então tudo que vai te acontecer já está dentro de você. Coisas boas ou coisas más, exatamente. Então tudo de bom que vai te acontecer vai ser tirado de dentro de você falando. Você vai abrir a boca e vai declarar. Você vai abrir a boca e vai falar. Por isso que você tem que encher o teu coração de Bíblia. Tem que encher o teu coração de palavra. Quanto mais você fizer isso, a tua vida vai ser mais abençoada. E aí ele fala agora essa parte que eu gosto demais, depois desse versículo. E agora vem, se segura na cadeira, hein? Olha o que diz o versículo próximo. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Você vê, eu vou dar conta das palavras que eu falei concentrado ou das palavras que eu falei no ócio? Tá, o que é ócio? Ócio é quando você está descansado, relaxado, sem pensar em muita coisa, sem fazer nada. Você está relaxado. E essas palavras você vai dar conta. Por quê, pastor? Porque essas palavras, quando você fala, quando você está relaxado, você não está aqui na igreja concentrado para declarar a Bíblia. Você não está aqui na hora de uma reunião para fazer oração. Quando você está em casa, ali você demonstra quem você é de verdade. E o que você acredita de verdade. Vou te dar um exemplo. Engraçado até. Quer dizer, engraçado não chega a ser engraçado, mas é um exemplo. O pastor Michael morou em Encruzilhada do Sul, eu fui pastor em Encruzilhada do Sul. E lá eu não era casado ainda. Então, eu estava indo para o mercado comprar as coisas para mim comer, fazer o almoço de meio-dia. Aí eu estava indo assim, quando eu estava chegando perto do mercado, eu vi um irmão, uma pessoa que frequentava a igreja, fumando. E eu olhei ele, mas ele estava no ócio. Ele estava fumando na frente do mercado, olhando para o nada, sabe, bem, assim, bem despreparado, assim, não estava concentrado. Estava bem relaxado, assim, fumando e tal. Aí ele estava olhando para lá. Quando eu estou chegando perto dele, ele olhou, parecia que ele tinha visto um fantasma. Ele tomou um susto, muito sem graça. Ele pegou e jogou o cigarro no chão, pisou com o pé assim em cima para apagar a fumacinha. Ele pegou rápido uma bala, ele tirou uma bala, ele abriu aquela bala rápido, enfiou na boca, ele deu umas 3, 4 chupadas. E aí quando eu cheguei perto, ele disse, a paz do Senhor, pastor Michael. Eu nem dei a paz, eu falei assim, eu já te vi fumando, irmão. Não precisa, tá, mas olha só. Quando ele me viu, ele se concentrou. Depois que eu cumprimentei ele, fica tranquilo, irmão, o senhor precisa de libertação, o senhor é uma pessoa que tem vício, eu vou fazer uma oração para o senhor não tem que precisar ficar escondendo nada. Aí ele ficou todo errado e tal. Aí eu peguei e dei tchau para ele e fui fazer as compras. Eu pergunto, ele vai continuar ali sem fumar? O que ele vai fazer? Quando ele parar, que ele já viu que eu não estou por perto, ele vai voltar a fumar. Assim são as nossas palavras. Quando o pastor está por perto, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia pastor, louvado seja o nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, a Bíblia diz, glória a Deus, louvado. E quando eu não estou perto? E quando você não está no culto? Quando você está no ócio, que tipo de coisa que você fala na tua casa? O que você fala com essas tuas amigas no WhatsApp? O que você fala durante o dia a dia com os teus colegas de trabalho? O que você fala no consultório do doutor? Quando você está relaxado, você não está pensando em Bíblia, você não está pensando em palavra de Deus nem em Deus. O que você fala? Pois essas palavras você vai dar conta.
Porque essas palavras você está falando quem você é de verdade, o que mais tem abundância dentro de você. Então toda palavra ociosa que eu falar, é essa que Deus vai escutar e é essa que você vai ter que prestar conta. Por isso que as pessoas dizem, pastor, eu vim aqui na igreja, eu estou orando, não sei por que não está dando certo. O que você está falando lá fora? Será que você não está desfazendo o que você ora aqui dentro? Aqui dentro você fala que está curado, lá fora você fala que está doente. Aqui dentro você fala que é próspero e recita um punhado de versículo. Lá fora você diz que não tem um pila no bolso, que é pobre e que vai morrer pobre porque a sua família era pobre. Você fala uma coisa aqui dentro, lá fora com o teu filho você fala outra. E essas coisas que você vai falando desconecto, e principalmente quando você está mais relaxado em casa, e a pessoa diz, pastor, mas eu estava brincando. Mas geralmente quando você brinca, você está falando a verdade. Quem já viu algum dia uma pessoa fazendo uma brincadeira assim, né? Tá fazendo Não é brincadeira. No fundo, ela está falando que está onde? Ela está falando que está no coração, irmão. Pastor, mas é só uma brincadeira que eu estava fazendo. Que eu estou pensando que eu vou morrer com essa doença. Eu estava só brincando. Brincando? Não esquece, hein, irmão. Isso está no teu coração, isso está dentro de você. E você está tirando isso para fora em forma de palavras. E é o que vai se concretizar. Então eu vos digo, Jesus disse, que toda palavra ociosa que os homens disserem, eles vão dar conta no dia do juízo. E você vai ser, não é dia do juízo lá em cima não, é aqui na terra que você está falando. E agora vem um linguajar jurídico. Porque pelo que você vai ler agora no próximo versículo, se segura na cadeira, você está diante de um tribunal todos os dias, todas as horas, todo momento. Pelo que você vai ler agora, olha o que eu vou falar. Dá a impressão que tanto Deus quanto o diabo estão só aguardando o que você vai falar. Pelo que você vai ler comigo agora, parece isso. É uma impressão que eu tenho, quer ver? Porque por tuas palavras será justificado. Isso aqui é um linguajar jurídico, já vou te mostrar o que significa. E por tuas palavras serás condenado. Você sabe o que significa justificado? Justificado significa, argumento de defesa. Conforme que você fala com a sua boca, você está se defendendo diante de um tribunal. E conforme que você fala, você está assumindo uma sentença final de culpado. Você vai ser condenado. Então o que te condena, o que te justifica, o que te defende e o que te culpa, está na tua boca. O que você fala vai te culpar e o que você fala pode te defender. Então por tuas palavras você vai ser justificado, você está diante do tribunal, e por tuas palavras você vai ser condenado. Então é por isso que eu, pastor Michael, para mim não me enrolar com as minhas palavras, porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, versículo 2, enredaste-te com as tuas palavras, as palavras da tua boca, desculpa, enredar, você sabe o que é se enredar, né? O que é se enredar? Se enrolar, você se enrolou com as palavras da tua boca, hein? E você se prendeu com as palavras da tua boca. Então tudo que está acontecendo contigo hoje não é mais do que aquilo que você diz. Você nunca vai ser mais do que aquilo que você fala. Todas as coisas que você fala, elas vão se tornando realidade, elas vão sendo criadas. Não o que você fala uma vez, mas aquilo que você mais fala. Exatamente. Não é o que você fala uma vez aqui na igreja. É o que você mais fala. E isso aqui não é para crente. Isso aqui não é para evangélico nem para católico. Fala comigo, é um princípio. Nós estamos lendo na Bíblia Sagrada esse princípio. Mas isso aqui não vale só para os personagens bíblicos. Isso aqui vale para qualquer tipo de pessoa, de gente. Isso aqui é um princípio. Eu não ensino religião aqui na igreja. Eu ensino princípios para você usar. Então o que mais você falar durante a tua vida é o que mais vai te acontecer. Isso é batata. Eu vou falar então assim, sou rico, sou rico. Bom, se você começar a falar isso com convicção, todos os dias, se prepara. Mas você fala, sou rico agora, daqui a pouco você diz, nada a ver, sou pobre pra caramba, não tem nada, vou morrer pobre. Aí não tem jeito. Então, voltando lá onde que eu estou falando, então, pelas tuas palavras será justificado, ou por tuas palavras você vai ser condenado. Então, vamos lá. A culpa, você se sentencia a culpa e você se defende. Vou te dar um exemplo agora claro e nós vamos orar. Você lembra quando os 12 espias foram espiar a terra prometida? Quem lembra? Tá, não que você esteja lá, né? Parece que a gente foi lá junto. Mas eles foram lá espiar a terra prometida. Eles espiaram durante 40 dias e eles trouxeram um relatório como Moisés havia ordenado pela direção de Deus. Ok.
Aí diz que o Caleb falou bem assim, ó: subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos contra essa terra. O Senhor será conosco e tal. Ele falou isso, Números 13, versículo 30. Ele fala isso, né? Subamos animosamente, ele fala ali, né? E ele diz mais, né? E prevaleceremos, possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos. Então esse aqui foi o papo do Caleb. Sabe qual é que foi o papo dos outros? Versículo 31, ó: nós não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Aí nos próximos capítulos eles começam a dizer assim, ó: porque nós vamos morrer nesse deserto. Então vamos lá, vamos pegar o princípio aqui. O Caleb começou a dizer com a boca dele, e ninguém conseguia tirar o contrário dele, que ele ia vencer. E já o povo, ninguém conseguia colocar na boca deles que eles iam vencer. Não, a gente vai morrer, vai morrer. Você sabe o que Deus falou para eles? Agora eu quero que você abra a Bíblia lá. Números 14, 27, desculpa. Olha isso aqui é poderoso. Isso aqui chega a dar um sustinho assim, ó. Chega a dar aquele arrepio por dentro, quer ver? Finalzinho do versículo. Não, vamos ler todo o versículo. Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim, que reclama? Escuta essa. Eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Então o que Deus ele disse? Oração, murmuração. Oração, murmuração. Então não quer dizer que Deus ouve só oração. Você está enganado se você está pensando que Deus só escuta você aqui na igreja. Ou que Deus: Pai, eu entro em tua presença agora, vou falar contigo. Como se nas outras horas ele não te escutasse. Olha que você está, irmão, ele está escutando esses papos que você tem com a tua esposa. Ele escuta essas conversas que você tem pelo WhatsApp, por telefone. Ele escuta essas coisas, essas suas reclamações, essas suas murmurações, esse teu negativismo, esse teu pessimismo, que você fala que não dá, que não pode, que não consegue, que está difícil, que é complicado, que vai morrer, que está ruim. Deus escuta isso, irmão. Não, ele escuta só quando eu oro. Quem te disse? Ele disse: eu tenho escutado as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. E agora vem o arrepio. Se segura. Diga-lhes, Moisés, vai lá e diz para eles: assim como eu vivo, diz o Senhor. Leia comigo, vamos lá. Como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Pergunta que eu te faço agora. Deus ele vai fazer na tua vida o que ele quer ou o que você fala? O que você fala. Porque para ele fazer o que ele gostaria de fazer na sua vida, você tem que falar concordando com isso. Então Deus queria colocar todo o povo de Israel dentro da terra prometida, certo? Mas a boca de uns quantos não deixou. A boca do pessoal não deixava. Eu te pergunto, Deus quer curar ou não quer? Mas a boca das pessoas deixa? Deus quer prosperar as pessoas ou não quer? Quer, mas a boca não deixa, irmão. A boca não deixa, é só reclamação, só murmuração. A pessoa vive falando de acordo com aquilo que ela está vivendo e não de acordo com aquilo que Deus falou. E sabe o que aconteceu? Todo o povo que murmurou morreu no deserto. E já o Caleb e o Josué, a Bíblia diz que eles foram salvos e entraram na terra prometida. Então quem colocou o Josué e o Caleb na terra prometida? A boca deles. E quem fez com que o povo morresse no deserto? A boca deles. Então a pergunta é: quem que vai te curar? A tua boca. Quem vai acabar com a tua própria vida? Quem? É a tua boca, é o que você fala. Não, isso não está na Bíblia, pastor. Tá. Abre agora para finalizar Provérbios 18, 21. Agora eu vou matar a charada aqui, ó. Vamos matar a charada? Provérbios 18, versículo 21. Diz assim a Bíblia, hein? Vai lá, coloca para nós. Vamos lá, lendo. A morte e a vida estão no poder de Deus. Está no poder de Deus. Não, o poder de Deus ele tem que fluir através da tua boca. A morte e a vida é você que escolhe. É você que decide. Você se justifica, você se condena. Você se defende, você se culpa. A morte e a vida estão no poder da língua. E escuta essa: e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você vai experimentar de tudo que você disser. Tudo que você falar, você vai experimentar. Ai, pastor Michael, então eu acho que é alguém que me amaldiçoou. Alguém que usou a boca para me amaldiçoar. Não é a boca de ninguém. Olha o versículo anterior, o 20, ó.
do fruto da boca de cada um individualmente se fartará o seu ventre. Então não é da boca dos outros, é da boca de cada. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, acho que fizeram macumba. Eu falei: eu acho que a senhora é macumbeira. Como assim? Eu não sou macumbeira, pastor, está amarrado. Eu falei: não, a senhora fica se amaldiçoando. A senhora fica rogando praga para a senhora mesma. A senhora vive e está dizendo que está difícil. Para que macumbeira para a senhora? Não precisa macumbeira para a senhora já se amaldiçoa. Tem gente que não precisa de macumbeira, irmão. É só a pessoa falar com a boca, ela já se amaldiçoa. Tem muita gente que a pessoa própria é a macumbeira dela. Você tem um macumbeiro pessoal de você. Seu próprio macumbeiro pessoal de você mesmo. Se pelo amor de Deus, para de se amaldiçoar, abençoa a sua vida. Porque na sua boca, ela foi feita para abençoar. Abençoe-se. Abençoe a tua saúde, abençoe o teu casamento, abençoe os teus filhos. Para de falar para o teu filho: isso é uma praga. Por que você fala assim para o teu filho? Isso é uma praga. Aí daqui a pouco ele faz uma coisa pior, você diz: eu estou falando que isso é uma praga? Claro que é. Para com isso, pelo amor de Deus, para de amaldiçoar as coisas. Abençoa e você vai ser abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Se coloque de pé, vamos orar agora. Fala comigo: o poder da língua. É essa a língua, né? Tem uma musiquinha que eu canto de vez em quando: boquinha, boquinha, cuidado com o que fala. Dá bem boquinha. As coisas. Hein, pastor Michael? Mas de vez em quando assim, eu falo correto durante o dia todo. E se de vez em quando eu escorrego, estou meio bravo, falo uma besteira? Não vai acontecer. Porque aquilo ali não foi uma coisa que você falou em abundância. Você falou uma vez e pediu perdão ainda. Você falou uma vez só e pediu: oh Deus, me perdoa que eu fui falar, está amarrado, em nome de Jesus, não vou falar mais. Só me perdoa aquele momento de raiva. Então não é porque você fala uma vez errado que vai te acontecer uma coisa ruim. Como não é que você vai falar uma vez uma coisa boa e o restante só coisa ruim e vai te acontecer uma coisa boa. Deu para entender o que eu falei agora? Então não é que você escorregou e falou uma besteira: meu Deus, eu falei, agora vai acontecer uma praga. Não. E também não quer dizer que você falou uma vez coisa boa e só fala coisa ruim durante o dia todo e vai te acontecer coisas boas. Então a partir de hoje, continua com o teu discurso. Que você está falando aqui na igreja, continua discurso lá fora depois. Continua falando a mesma coisa, não muda. Continua falando, insiste, permanece. Você vai ver como Deus vai honrar você. Isso aqui não é religião. Eu estou te ensinando hoje, sabe o que eu estou te ensinando? Princípio bíblico. Fecha os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Nós deveríamos escutar esse tipo de mensagem umas 3 vezes durante o dia. A gente tem que começar a nos policiar mais o que está no nosso coração. A gente precisa se policiar mais o que a gente está falando com a nossa boca. Fala tanta coisa, fala tanta besteira durante o dia. Misericórdia, tenha piedade, Jesus. Tenha piedade desse homem, tenha piedade dessa mulher. Peça perdão agora, irmão, das coisas que você tem falado. Peça perdão agora: Jesus, me perdoa. Eu tenho falhado, eu tenho errado. Eu tenho falado umas coisas com a minha boca que não tem cabimento, Senhor. Lá na minha casa, lá com os meus filhos, essas coisas que eu tenho falado, Deus, eu tenho que parar com isso. O Senhor me perdoa. Eu tenho que começar a abençoar o meu filho, abençoar a minha esposa, abençoar o meu casamento, abençoar a minha saúde, abençoar a minha vida financeira. Eu vou conversar com uma pessoa e a pessoa me pergunta como é que eu estou. Eu falo: estou levando, está difícil, está complicado, não aguento mais. Não, para com isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que começar a parar com esse negócio. Você tem que começar a lembrar desse versículo que eu preguei hoje. As tuas palavras vão te justificar e as tuas palavras podem te condenar. Não deixa a condenação acontecer, meu irmão. Não deixa a condenação acontecer. Não se culpe, porque condenação é a sentença final do culpado. E a justificação são argumentos de defesa que uma pessoa tem diante de um juiz. Você está todo dia na frente de um tribunal. Você está todo dia na frente daquele que pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. E você não pode ser religioso ao ponto de pensar que Deus só escuta você aqui na igreja, que Deus só escuta você na hora que você ora. Não, Deus escuta você na hora que você ora e todas as vezes que você está na ociosidade. Quando você está no ócio, Deus escuta você. Ele presta atenção em você. Ele quer que você seja que nem o Caleb. Quando qualquer pessoa for falar qualquer coisa, você vai fazer calar a boca daquela pessoa e você vai declarar o que a palavra de Deus declara. Que você seja parecido com Jesus, que Jesus declarou que aquela figueira fosse seca, ela se secou. Que você seja parecido com Ezequiel. Levanta a mão para cá que eu vou te abençoar agora.
Ezequiel, ele profetizou sobre o vale dos ossos secos, e diz que houve um ruído, daqui a pouco um rebuliço, daqui a pouco cada osso no seu osso. Profetiza, filho do homem. Vai, profetiza, declara agora, se abençoe. Comece a se abençoando. Abra a boca, você não é acostumado, então comece a falar agora, vai. Comece a declarar com a sua boca sobre a sua saúde. Fale com o teu corpo agora, fale. Fale com o teu corpo, fale agora. Fale com a tua vida financeira, profetiza, filho do homem. Profetiza, você vai começar a perceber que as coisas vão se mover. As coisas vão começar a se mexer. Mas não pare para ficar olhando, continue profetizando. A vitória é sua, o poder de Deus vai se manifestar. Isso, faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela foi dizendo: se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei sarada. Se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, serei sarada. Se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, serei sarada. E ela ficou completamente sarada. Faça como Davi. Davi chegou na frente do Golias e o Davi disse: hoje eu vou cortar a tua cabeça e vou jogar o teu corpo às bestas feras do campo. Foi isso que aconteceu. O Davi profetizou antes de acontecer. O Davi profetizou antes de acontecer. Você tem que ser profeta. Você tem que ser a pessoa que profetiza. E você diga comigo: profetizar. Mais alto: profetizar é reproduzir o que a palavra de Deus fala. Aleluia, reproduz o que a palavra de Deus fala. Aleluia, pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não veio daquilo que foi aparente, daquilo que é aparente. Você pode criar como Deus criou, você é imagem e a semelhança dele. Levanta a mão para o céu e declare: o meu Deus nunca vai falhar, nunca vai falhar. O meu Deus nunca falhará. nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará. Ele mudará diante dos meus olhos. Mais uma vez: o meu Deus nunca falhará. Nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará. Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. E agora, com as mãos erguidas, diga comigo: Jesus, eu não vou falar o que sinto, eu não vou falar o que vejo, não vou falar concordando com o que está acontecendo. Eu vou falar 24 horas aquilo que eu creio da tua palavra. Aplauda bem forte ao Senhor. Fale o que a palavra de Deus fala. Uau! Diga aleluia. Fica com esse texto para você agora. A Bíblia diz em João 3, versículo 34: o mensageiro de Deus fala as palavras de Deus. Pronto. Porque aquilo que você fala, se você é um mensageiro de Deus, você fala as palavras de Deus.